pessoal, para mais um BizuCast. E o BizuCast de hoje é a continuação da série Inovação. Sim, nesta câmera, em qual câmera também? 3 câmeras. Na câmera 2, na câmera 1, na câmera 3. É muita inovação. É muita inovação. A gente está tentando, pessoal. Então, por favor, ajudem a gente. Como que a gente pode ajudar vocês? Entre no site binosabe.com.br e seja um doador. Você pode ajudar assim, ou então, sem custo nenhum. Divida um material, ou um episódio, ou um vídeo, compartilha com outras pessoas. Você vai estar ajudando com certeza. Continuando a nossa série de inovação, agora nós vamos falar dos mitos da inovação, pessoal. A primeira parte é o que é melhoria e o que é inovação. Uma coisa é verdade, tá? Que a gente não pode negar, tá? Quando a gente vai analisar inovação versus melhoria, inclusive quem tiver a oportunidade depois de ver algum e-book, a gente talvez crie um e-book sobre isso, tá? Tem uma figura muito legal que mostra que melhoria e inovação não são coisas separadas, elas têm uma zona de interseção, tá? A gente pode dizer o seguinte, que existem dois eixos aqui, né? O eixo do conhecimento, quando a gente está utilizando um conhecimento já pré-existente, ou um conhecimento totalmente novo, que nunca foi utilizado. Tá? Geralmente quando você está falando desses extremos, fica muito evidente quando é inovação e quando é melhoria. Quando a gente está falando de algum conhecimento super novo, uma tecnologia nova, que nunca foi utilizada, é evidente que seja uma inovação. Tá? Quando você está utilizando um conhecimento já existente, não está inventando, não está trazendo nada de novo de fora, muito provavelmente você está falando de melhoria. Quando a gente está falando em termos de ação, se essa ação é uma ação de padronização, de transformação, ou de uma mudança radical, a gente vai encontrar de volta esses extremos, tá? Quando é realmente uma transformação radical, muito provavelmente a gente está falando de uma inovação. E quando é uma padronização, muito certamente é uma melhoria. O problema é esse meio termo. Quando você está usando um pouco dos conhecimentos já pré-existentes e um ou outro teste de um conhecimento novo. E quando essa melhoria é uma melhoria incremental, ela está pegando algo que já existe e está dando um upgrade, né? Essa zona de interseção acaba sendo identificada por alguns como alguns tipos de inovação incremental, inovação parcial. E alguns falam que é melhoria. Não, isso não é inovação, isso é melhoria, né? E aí nasce então o grande dilema e o mito, né, de inovação e melhoria, onde o que acontece hoje? É quem grita, quem fala mais alto que acaba ganhando. Então geralmente uma empresa que tem muitos anos, como a que a gente trabalhou, né, um case de melhoria consolidado, só que é uma empresa centenária e pouco inovativa, então o que acontece? Você deixa de abastecer o fogo da melhoria e promove muita inovação. Depende do que está na de moda. nome, né? Claro, De porque nome, né? o que acontece? Se você não fizer isso, a inovação morre, ela nem consegue nascer. É que nem você plantar mangueira do lado de uma araucária já grande. A araucária vai sempre crescer mais rápido, ela vai sufocar a outra planta, né? Então, por exemplo, eu era responsável por melhoria contínua no CSC lá, eu de propósito tinha Puxava a sua sardinha. Não, ao contrário, tive que puxar o freio de mão da melhoria e dar espaço para inovação. Porque senão ia morrer. Senão ia morrer, não ia nascer inovação. Tá? Eu acho que o ponto é que tem muita briga, né, sobre o que é cada coisa, e eu consigo identificar o seguinte, eu quando trabalhava na impressora paranaense, a gente viveu, por exemplo, uma realidade lá de 56 projetos de melhoria realizados em 3 anos de programa de melhoria. Então eu tinha um programa de WCM, World Class Manufacturing, então melhoria muito bem estabelecida, tá? Não fui eu que criei, eu cheguei lá, já existia, foi uma experiência de ser um coordenador de um programa que já existia, vários coordenadores antes de mim, inclusive um brilhante que era o Mauro Moraes, que foi meu chefe depois na SIG Combi Block. Então você tinha um programa bem estabelecido lá. Você tinha um problema que é o tal do pinça contra faca. A pinça contra faca, você imagina o seguinte, depois de impressa a folha tinha que ser cortada e vincada. Numa grande prensa que cortava e vincava as caixinhas de papelão que iam depois ser dobradas para virar a caixinha de pasta de dente que você compra aí, tá? Essa contrafaca, a pinça da contrafaca, era uma pinça realmente que segurava a folha para que a folha fosse cortada. Então você imagina, se você tivesse que segurar com a sua mão, quantos milímetros você colocaria para uma prensa gigante que desse com uma faca super poderosa? Quantos milímetros você colocaria? Pô, deixar 1 metro de distância. Metro de distância, né? Só que a gente tá falando não da sua mão, tá falando de uma máquina. Então você tenta colocar o mínimo possível. Qual que é a espessura da faca? A faca tinha 8 milímetros. Pô, se você fizer uma pinça lá de 1 milímetro que encosta na faca, pode danificar a faca. Então você tentava lá nos décimos de milímetro ter aquela
pinça, porque aquela pinça ia segurar aquela folha que depois aquela folha ia ser jogada fora. Então você precisa ter o mínimo possível. Cara, no começo era 15 milímetros. O programa de melhoria fez 8, fez 5, fez 3. Quando chegou em 1 milímetro, foram 3, 4 projetos de melhoria. Não tinha mais o que fazer. Ah, mas a gente precisa melhorar porque a perda ainda é alta lá. Cara, é aí que entra a inovação. É aí que eu cheguei lá e sentei com o gerente na época, o Júnior. Eu falei assim, cara, a gente precisa de alguma coisa diferente aqui. Vamos trazer um Six Sigma aqui porque os caras vão ter a capacidade de fazer o diferente. A gente precisa de mais tecnologia. É outra máquina, é outro conceito. Não. Tem que fazer melhoria do jeito que dá. Meu amigo, com Ishikawa, com 5 porquês... Chega num limite, né? Tem um limite que é uma curva logarítmica, né? Que você fica lá naquela sucessiva repetição, tendendo a um mesmo resultado, e você varia 0,5, 0,05, 0,05 e você não muda. A variabilidade do processo do cara acordar cedo, ou da própria matéria-prima. Ah, agora é uma fibra longa da Suzano, não, agora vai entrar com o papel da Impacel aqui. Era muito mais volátil do que qualquer outra melhoria que você estivesse fazendo ali no equipamento. Esse é o exemplo de que existe uma tendência natural de quando você faz melhorias sucessivas, que você precisa da disrupção da melhoria, da inovação. Mas esse é um processo que é natural ao longo do tempo, né? Que você precisa amadurecer dentro desse caminho. Então, o que eu vejo, que às vezes as pessoas estão indo por um caminho muito do buzzword, indo muito no caminho da moda, é querer ter inovação sem ter passado, entre aspas, por esse passo. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho pouco provável um programa de inovação funcionar se a gente não tem algo mais estabelecido de melhoria, porque... Vamos falar de Kaizen Kaikaku. Isso, é exatamente aí que eu ia chegar, porque senão a gente me parece que a gente tá pulando uma etapa, sabe? E é claro que... Explica pro pessoal o que significa isso. É basicamente o que o Albino comentou, mas o Kaizen são ciclos de melhoria, ou PDCAs, que a gente... Vamos dar um exemplo? Eu acho que eu tenho um exemplo que o caçador sempre dava, que é o seguinte. Um é o caçador, o outro é o agricultor. O caçador vai lá e mata o hunter, né? O caçador, o hunter. Vai lá na selva lá e mata um mamute. Quanto que dá pra comer um mamute? Muita carne, né? Só que estraga a carne. Estraga rápido. Estraga, não estraga? Aí o que acontece? Dá pra viver no inverno com o mamute morto? Não dá. E daí quando chega no inverno e os bichos estão tudo hibernando, você vai caçar o quê? Não tem o que caçar. Então se o agricultor não plantou pra cuidar, pra guardar os grãos no inverno, todo mundo morre. Então quem que é o melhor? O agricultor ou o caçador? Nenhum dos dois. Os dois juntos. Então o que é melhor? É a melhoria contínua, a padronização ou a inovação? Nenhum dos dois. O que adianta você criar patente, André? 20, 30 patentes por mês. Só que todas elas, na hora de implementar lá no processo, todas se perdem. Os caras não conseguem setar a modificação de processo no equipamento. Então, você precisa alternar ciclos de melhoria e inovação com ciclos de padronização. Coexistência pacífica, né? Coexistência pacífica, não é uma briga. Então, eu acho que o grande mito aqui, é claro, a gente começou falando o que é, de claramente uma inovação que é uma melhoria, porque realmente você chega lá e fala assim, ó, vocês estão gravando podcast. Pô, nós gravamos um podcast há muito mais tempo antes que o Flow, que o Podpah. Só que quem tá vendo agora no vídeo fala assim, esses caras novos aí querendo copiar eles. Entendeu? Só que a gente grava antes. É como o Pânico, na verdade, né? Como o Pânico. Só que você para pra pensar, o que aconteceu? A gente não seguiu a tecnologia. A gente ficou lá só no áudio. Agora a gente tá tentando gravar aqui. E o que é inovativo aqui no que a gente está fazendo? Está utilizando os equipamentos que já existia, uma câmera diferente, a Action Cam ali, a 4K gravando e tal. Mas isso é uma inovação? É early adaption, a gente já fez o que outros já fizeram. Talvez o que tem inovação é que a gente está usando equipamentos que ninguém está usando. Está usando os equipamentos low cost ali, está sendo... Então está fazendo uma mudança incremental ali, uma melhoria no que a gente já faz. Mas não é inovação. Então assim, agora no final das contas, pouco importa. O que importa é, a gente sabe fazer isso?
A gente vai ter padrão, é a primeira vez que a gente tá gravando desse jeito. Provavelmente vai dar alguma merda. Não, e a gente Aqui vai no computador, evoluir. E já deu, né? Já deu, ó, as câmeras estão perdendo a bateria. Aqui eu não sei se tá gravando o áudio, vai que dá uma merda no áudio. A gente tá gravando um áudio diferente e tal. Então, alguma merda vai acontecer. Mas é essa capacidade da padronização de criar processo, estabelecer o fluxo e conseguir garantir que da próxima vez a gente vai errar menos, E vai fazer as coisas mais rápido. vai fazer as coisas mais rápido, convivendo junto com a capacidade de fazer coisas diferentes. Porque, cara, eu posso te garantir uma coisa, Wellington. É muito mais fácil fazer igual todo dia a mesma coisa. É a história do Bruce Lee, né, cara? Porra, cara, você se destacar e fazer o diferente enche o saco. Porra, hoje é quinta-feira, 21h51. A gente poderia ter feito a nossa gravação tradicional por Skype. Terminada a gravação. Faltava mais uns 20 minutos pra gente terminar. E cada um ia fazer suas coisas. Agora a gente se dispôs a vir aqui na Casa Ultras. Montar todo esse circo aqui tecnológico aqui. Né? Todos esses aparatos aqui. Pra gente fazer uma coisa diferente. E é aí que vai morar. É aí que a gente tem que entender também, né? Depois mais pra frente vai ver. Que vai morar a capacidade que a gente tem que ter o estômago de aguentar os erros, né? Porque vai vir falha, vai vir erro. E a gente vai ter que se dedicar. Então acho que o grande mito. Não existe esse negócio de separação de melhoria e de inovação. Uma coisa é consequência da outra. E também é como você quer chamar também, né? Por exemplo, a gente não deixa de estar inovando para o nosso processo. O nosso processo era diferente, era só áudio, online e tal. Então, para nós, isso é uma inovação. Só que eu acho que com dedicação, tempo e investimento, chega um ponto que depois do arroz e feijão, você começa a ter a sua inovação realmente, né? Que você inventou, você fez algo novo. Você não copiou. Mas antes disso acontecer, nada impede de você copiar. Começar copiando. Começar copiando. Que é o Hobby que como acontece em muitos segmentos industriais do Brasil. Os segmentos eram, vamos colocar assim, tudo era mato em alguns segmentos do Brasil. Então o que se faz? Se traz tecnologia de fora. Começa a importar, inclusive primeiro começa a importar o produto, depois importa os equipamentos. Quando vê as pessoas, o brasileiro, ele tem uma capacidade de inovar, de criativa, de fazer diferente. Só que para ele poder criar e poder partir, ele tem que partir de algum lugar, né? Alguém começa, né? Então, Alguém tem que começar. Então eu vejo também, como vocês estão falando, primeiro você tem que trazer o início, né? Decidir mudar, trazer uma dor, como o Albino colocou. Depois você tem que ir até o limite da melhoria, chegar no limite mesmo, melhorei o máximo que dá. E a partir daí você consegue inovar. Mas tudo parte de uma dor, como o Albino colocou no primeiro episódio. Esse episódio é sobre mitos. Então acho que o mito que tem que ser quebrado é o seguinte: pouco importa o que você chama se é inovação ou melhoria. O importante é fazer diferente. Você está fazendo diferente. E quando você faz melhoria, você também está fazendo diferente. Com certeza. Só que você precisa entender que existe um limite para você fazer as coisas com checklist, com Excel e com canetinha pintando manômetro. Tem uma hora que deu. E Albino, uma coisa que é Você fica clara. estagnado, né? Deu, cara, não dá Todo mais, você não mundo- consegue. Quantos caras se fodem todo dia com o cara pressionando o cara no cangote E a melhoria? Daí você acha que com Ishikawa, com 5 porquê, pintando o manômetro e fazendo checklist, que você vai resolver tudo? Não vai, você vai ter um limite, cara. E no final do dia, como diz meu amigo Wellington, em todos os episódios, eu vou falar primeiro nesse. Obrigado. Ele não se aguenta. No final do dia, todos sabem, desde lá de cima, do alta diretoria, até todo mundo sabe o que realmente foi inovador, ou que realmente só melhorou alguma coisa, ou que realmente só está dando uma tapeada. Exato. Todo mundo sabe. Você percebe se, pô, isso aqui realmente nós pensamos, É. nós botamos dinheiro, pesquisamos. No mínimo, nós colocamos o nosso foco, a nossa atenção nisso para pensar e fazer algo diferente. E aí, quando alguém descobriu algo diferente, a gente gastou alguma coisa e fez. Né? Todo mundo sabe se está tapeando, se está só dizendo, vamos aqui porque o foco agora é inovação, né? Ou vamos aqui porque agora o foco é Lean, agora o foco é melhoria contínua. Todo mundo sabe, só que todo mundo se engana. Eu acho que até... Polêmico. Não, mas, cara, isso é bom de trazer essas discussões. É ótimo a gente trazer esse tipo de... Trago verdades. Trago verdades. Trago verdades. Só trago Elas verdades. doem, mas são verdadeiras.